Queridos irmãos, aqueles que quiserem e puderem, abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Aleluia. O Senhor está aqui. A palavra diz que Ele habita em meio aos louvores. Glória a Deus. Quando nós louvamos, nós cremos que o Senhor se faz presente. Nós cremos que Ele está aqui. Amém? Lucas capítulo 15. Todos conseguiram encontrar? Amém. Então, nós vamos ler o primeiro e o segundo versículo, que diz assim: Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Bem até aqui. A palavra diz que todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Eu creio que por onde Jesus passava, as pessoas iam atrás dele. Enquanto a fama dele ia se espalhando, né? As pessoas, elas ouviam aquilo que ele estava fazendo, com quem ele estava se relacionando, os milagres que ele fazia, e as pessoas o seguiam. E a palavra nos diz que os fariseus, eles criticavam os publicanos e os pecadores porque eles queriam estar perto de Jesus e ouvir a mensagem que ele tinha para entregar. Eu creio que essas pessoas, os publicanos e os pecadores, eles eram de certa forma excluídos da sociedade. Eles sentiam essa exclusão social porque eles não seguiam tudo aquilo que os fariseus diziam que eles tinham que fazer, ou porque eles trabalhavam como cobradores de impostos. E eu acredito, eu fico imaginando o que passou na mente deles quando Jesus ele começou a pregar naquele lugar. Pessoas que eram deixadas de lado começaram a ouvir um homem falar que o reino de Deus está próximo. Um homem falar sobre amor, falar sobre perdão. Um homem falar sobre coisas que eles talvez nunca tinham escutado. Eles se maravilhavam conforme Jesus falava dessa palavra. E eu acredito que naquele momento uma esperança dentro deles se acendeu. Eles eram excluídos. Eles não eram notados pelos fariseus como pessoas boas. Mas Jesus ele dava atenção a eles, e eu acredito que no momento em que Jesus ele começou a pregar, que Jesus dava atenção, eles pensaram que eles poderiam ser aceitos, que eles poderiam ser amados e ser perdoados e ser incluídos em uma sociedade, ser incluídos em uma roda de amigos, porque eles eram desprezados. E Jesus, por mais que ele tentasse ficar a sós com os discípulos, a multidão estava sempre tentando se achegar a ele, querendo milagres, querendo ouvir a palavra. E a Bíblia conta que uma certa vez Jesus ele estava indo com seus discípulos para um lugar mais retirado, mas a multidão o seguiu. E a palavra diz que ele teve compaixão da multidão. Jesus ele constantemente ele olhava para aquelas pessoas e ele via pessoas tristes, pessoas talvez com um vazio dentro de si. E a palavra diz que eles eram como ovelhas sem pastor. E Jesus ele queria cuidar daquelas pessoas, e por isso que ele dava atenção a elas e pregava a palavra para elas. Vou falar rapidinho aqui, acredito que todos saibam, mas se alguém não souber, vou explicar um pouquinho sobre os fariseus, os escribas, que eram os mestres da lei. Os fariseus eles eram aqueles que ensinavam a Torá, né? Ali o Pentateuco, os livros que Moisés escreveu. Só que os fariseus eles se importavam muito com o exterior, né? Eles não tinham misericórdia das pessoas, porque a lei matava. Nós vamos ver no episódio da mulher adúltera
segundo a lei de Moisés, ela teria que morrer apedrejada. Mas Jesus disse que quem não tivesse pecado podia tirar a primeira pedra. Jesus, ele veio para os perdidos. Ele veio para salvar aqueles que, segundo a lei, já estavam mortos. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida plena. Jesus é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os escribas, aqueles que também criticavam os publicanos e os pecadores, eles eram aqueles que faziam registros. Naquele tempo era um escrivão. Eles eram numa posição importante na época, porque não eram todos que sabiam ler. Até acho que vai dizer em Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve. Porque naquele tempo não eram todos que eram alfabetizados, não eram todos que conseguiam ler. Então os fariseus, os mestres da lei, eles tinham a responsabilidade de ensinar com verdade a palavra do Senhor. Os publicanos, como nós lemos ali, eles eram cobradores de impostos, judeus. Eles eram vistos como traidores do povo judeu, porque eles trabalhavam para Roma que por muitas vezes oprimiu o povo judeu, e muitas vezes eles tiravam proveito daquele povo, cobrando coisas que aquele povo não tinha que pagar. Nós vamos olhar para os publicanos e vamos ver que eles eram meio de vida, né? Nós olhamos para Zaqueu e vemos que quando Jesus entrou na vida dele, ele quis devolver aquilo que não era dele. E ele quis abençoar aqueles que talvez ele tinha tirado proveito. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, ele que vai nos convencendo das coisas que nós estamos fazendo de errado. Aleluia. E os pecadores, como nós, aqueles que não seguiam tudo aquilo que os fariseus diziam que eles tinham que fazer. E então, após isso, Jesus ele vai dar 3 exemplos para explicar a importância que as pessoas tinham para ele. Aqui nesse capítulo 15, Jesus ele vai falar sobre uma ovelha perdida. Jesus ele vai falar sobre uma dracma perdida. E Jesus ele vai falar sobre um filho que saiu de casa. E nestes 3 exemplos, nestes 3 casos, existem 4 coisas comuns entre eles: uma perda, uma busca, um reencontro e uma festa. Aleluia. Nesses 3 casos, uma perda, uma busca, um reencontro e uma festa. Então nós vamos no primeiro exemplo, que é sobre a ovelha perdida. Se você quiser acompanhar comigo, é Lucas 15, a partir do versículo 3. Amém? Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Até aqui. Uma das maneiras mais lindas que eu vejo da gente se referir a Cristo é como o nosso bom pastor. Aquele que cuida do nosso coração, aquele que não nos deixa faltar o alimento, aquele que restaura o nosso vigor, como diz o Salmo 23. Eu já trouxe outras vezes uma palavra sobre ovelhas e eu acho interessante que a ovelha ela é um animalzinho bem frágil. Ela é totalmente sem defesa, sem nenhum mecanismo de defesa. Se um predador atacar ela, ela não tem como se defender se o pastor não estiver com ela. A ovelha também não enxerga muito bem. E nessa história, a ovelha ela se perdeu do rebanho. E o pastor, eu creio que ele contou e recontou talvez as ovelhas, porque eram 100. E quando ele percebeu que uma não estava lá, ele se preocupou. Ele deixou as 99 em um lugar
foi atrás daquela perdida. Aleluia. O pastor, ele não disse: eu ainda tenho 99. Uma eu consigo depois. Não, porque aquele pastor, ele não estava preocupado com o número. Ele estava preocupado com cada ovelha em particular. Porque também cada pessoa é única para ele. Existe só uma Marina, existe só uma Sara, existe só uma Júlia. E não há outra pessoa que vai nos substituir para Deus. Ele nos ama de maneira exclusiva. Ele deu para nós o nosso jeito de ser, nossos dons, nossos talentos, e é para nós. Ele morreu por cada um de nós, como a irmã Marina falou. E ele foi atrás daquela uma ovelha que estava perdida. E ele encontrou. E quando ele encontrou ela, ele não xingou ela. Ele não brigou com ela. Ele se alegrou, tomou ela, colocou sobre os seus ombros, levou ela para casa. E quando chegou em casa, fez uma festa e festejou com seus amigos, porque encontrou aquela que se havia perdido, porque ele sabia o quanto aquela ovelha era valiosa para ele. Assim como o Senhor tem um amor tão grande por nós, que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que aquele que crê nele tenha a vida eterna. Aleluia. Às vezes, quando eu e Marcela chegamos em casa, a gente abre o portão. Alguns conhecem nosso cachorro Johnny. Ele sai correndo e a gente tem que ir atrás dele. Quando a gente vê ele, tá lá na esquina. Não tem. Esses dias aconteceu isso. E já aproveito para xingar ele também. Mas eu ficaria triste se ele fosse e eu não conseguisse encontrá-lo. E o bom pastor, ele se preocupa conosco. Quando ele nos encontra, ele não aponta os nossos erros. Ele só nos abraça. E ele demonstra todo o amor que ele tem por nós. Ele nos perdoa. E ele nos honra, festejando por ter nos encontrado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado. O bom pastor, ele dá a provisão, ele dá o alimento necessário. Ele conduz as ovelhas a verdes pastos. Ele leva elas a águas tranquilas. E aquela ocasião que eu falei, quando Jesus ele olhou para a multidão e se compadeceu dela, Jesus ele proveu ali o alimento também, porque ele começou a ensinar aquelas pessoas. E quando ia ficando tarde, ia ficando noite, aquelas pessoas estavam ali, elas ainda não tinham comido nada. E ali Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para eles. Jesus não despediu ninguém com fome, ninguém vazio. Eles haviam alimentado o espírito e a sua carne também. O bom pastor, ele não desampara, ele cuida das suas ovelhas. E se alegra quando ele encontra aquelas que se perderam. Glória a Deus. O segundo exemplo que Jesus vai dar é sobre a dracma perdida. A partir do versículo 8, quem quiser acompanhar, vai dizer assim: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma ela era uma moeda grega e ela representava um dia de trabalho. Alguns dizem que aquelas 10 moedas eram toda a economia daquela mulher, ou eram como uma reserva, se algo de urgente acontecesse, ela tivesse que usar. Outros dizem que ela colocava sobre um colar ou sobre uma tiara. O certo é que aquela única moeda era importante para aquela mulher. E quando ela percebe que faltava uma, ela acende a candeia, vai à casa até encontrar aquela mulher, aquela dracma. E
encontro. Ela chama e convida as amigas e também faz uma festa. Talvez aquela moeda para os outros não importasse, mas quem a possuía sabia o valor que ela tinha. Talvez era um valor sentimental. Então ela fez tudo o que ela pôde para encontrar. E encontrou. E festejou por ter encontrado a dracma perdida. E algo interessante nessa história é que a dracma ela se perdeu dentro de casa. Quem nunca perdeu alguma coisa dentro de casa, né? Às vezes uma chave, uma carteira. Acho que já aconteceu com todos. E Jesus ele deu esse exemplo. Ele fala de uma moeda. Mas é triste pensar que tem pessoas que às vezes estão dentro de uma igreja. E como uma moeda que não sente nada porque é um objeto, às vezes as pessoas estão insensíveis após o Senhor. Às vezes as pessoas estão com um coração duro e não deixam o Senhor semear a boa semente no coração deles. Às vezes as pessoas estão perdidas no ambiente familiar, às vezes jovens perdidos em meio à escola. Pode acontecer das pessoas estar rodeadas de pessoas e se sentirem sozinhas, não sentirem amor, não sentirem o cuidado de Deus, não se sentirem amados. E Jesus, Ele veio para os perdidos. E o nosso trabalho, para quem se sente assim, é orar e é falar deste amor. Aleluia. É tentar mostrar que Jesus, Ele ama tanto, que Ele quer salvar. Ele ama tanto que Ele se entregou para que nós tivéssemos vida, para que nós vivêssemos bem também aqui nessa terra, para que a gente tenha paz enquanto nós vivemos aqui. E quando essas pessoas elas forem tocadas pelo Senhor, a graça tocar cada um deles, nós também vamos nos alegrar. Glória a Deus. Porque somos todos irmãos, porque entendemos que nós não somos melhores que ninguém. Não podemos ser como aqueles fariseus que se achavam justos, que não precisavam de perdão. Nós entendemos de onde o Senhor nos tirou. Nós sabemos aquilo que Ele nos perdoou. Nós queremos que o máximo de pessoas entenda isso também. Entenda que Deus ama com o amor maior do mundo. Um amor maior de uma mãe, maior de um pai. É o amor de Cristo pela sua igreja. E o último exemplo que Jesus vai dar é sobre o filho pródigo. Se os irmãos quiserem ler, a partir do versículo 11, ainda nesse capítulo 15, eu vou ler o 11 e o 12 porque é um pouquinho extenso. Diz assim a palavra: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Nós sabemos que a herança ela se ganha quando o pai morre. E aquele filho ele pediu e o pai estava lá. Talvez ele tivesse pensado: eu vou viver a minha vida. Eu vou ver o que esse mundo tem para oferecer, eu vou ver o que tem lá fora da casa do meu pai. Ele saiu talvez com a ideia de satisfazer a si mesmo, de procurar uma alegria. Mas quando ele sai, ele gasta tudo que ele tem. Daí vem a palavra pródigo, aquele que gasta tudo que tem, sem sabedoria, sem sensatez. Ele gastou tudo. E a palavra diz que veio uma grande fome naquele lugar que ele estava. Tanto que ele teve que começar a trabalhar. E ele trabalhou cuidando e alimentando os porcos. E a palavra diz que ele não tinha comida. Ele olhava os porcos comendo. E ele pensou: na casa do meu pai, até os servos têm comida em abundância. E eu aqui olhando os porcos comer sem ter nada para comer. Às vezes, quando nós estamos longe de Deus, quando nós nos afastamos do seu caminho, o Senhor permite a fome.
para que a gente venha se lembrar dele, dos dias que nós estávamos na casa dele, do cuidado dele, de que ele não deixava faltar o alimento. E foi o que aconteceu com esse filho. Ele lembrou que até os servos do pai tinham comida em abundância e ele estava ali com fome. Então ele se arrependeu e ele voltou para se humilhar. Ele voltou com o entendimento de que ele tinha pecado contra o pai dele, ele pediu herança. Ele voltou com a intenção de se humilhar, de ser um servo do pai dele. Mas quando ele chegou lá, o pai dele honrou ele. Não por algo que ele merecia, mas por amor. O filho saiu de casa, ele errou. Mas aquele pai, eu creio que só conseguiu olhar com olhos de amor para ele. A palavra diz que quando ele chegou, o pai, ele deu um abraço, ele deu um beijo, ele mandou colocar vestes novas, um sapato novo, um anel. Mas eu acredito que talvez o que mais tenha marcado aquele filho foi o abraço e o beijo. Eu acredito que ele estava sujo, talvez com o cheiro dos porcos. O pai não olhou para isso. E o pai abraçou. Ele avistou de longe e o meu filho voltou. O pai, ele ficava lá esperando, ele tinha a esperança de que o filho ia voltar. Porque o pai, ele sempre deu amor. Ele tinha esperança de que o filho ia voltar, o filho voltou. E houve festa naquele dia. O pai chamou os amigos e festejaram. Mas a palavra também vai dizer sobre o irmão mais velho, que, por sua vez, ele não ficou tão contente com a atitude do pai, talvez nem ficou contente com a volta do irmão. A partir do versículo 25, ele diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus. 3 exemplos, 3 perdas e 3 reencontros. O que há em comum nessas 3 histórias que Jesus contou, nessas 3 parábolas? É a preocupação, é o cuidado e é o amor. O filho que saiu de casa errou e foi perdoado e foi abraçado. O filho mais velho estava perdido dentro de casa. E nós não vemos o pai xingando aquele filho. Os patriarcas, eles eram uma figura de respeito. Os filhos, as pessoas, eles respeitavam os pais de família. E nós vemos aqui a maneira que os filhos agiram com o pai. E nós só conseguimos notar o amor que aquele pai tinha pelos seus 2 filhos. Ele disse que tudo aquilo que o filho mais velho tinha, que tudo que o pai tinha era do filho. Nós não vemos julgamento em momento nenhum daquele pai, apontando os erros. Ele só queria se alegrar e que os filhos estivessem perto, estivessem sãos e salvos junto com ele. E eu, esses tempos, eu me perguntei ao Senhor: Senhor, eu conseguiria amar assim? Tem pessoas que fazem coisas tão cruéis lá fora, nós vemos as notícias. As pessoas erram, nós erramos.
Às vezes, quando eu escuto uma palavra no YouTube, eu gosto de olhar os comentários. E nesses dias eu estava ouvindo uma palavra e eu vi um testemunho de algumas pessoas dizendo que se converteram na prisão. Pessoas que erraram, pessoas que já tiraram a vida de outras pessoas. Pessoas que já roubaram. Pessoas que, após os seus erros, foram excluídas da sociedade. E Jesus, ele também veio para eles. Nós vemos a vida de Paulo. Paulo, ele perseguiu os cristãos. Paulo estava junto na morte de Estevão, mas ele aceitou o Senhor. Ele recebeu Jesus na vida dele, ele passou a pregar a palavra. Então não é impossível que alguém que hoje pratique coisas ruins amanhã seja transformado pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor, pelo poder que Ele tem para transformar as pessoas, para perdoar. Porque às vezes essas pessoas, elas estão tão cegas e não tem alguém que fale de Cristo para elas, não tem alguém que diga: ainda tem esperança para ti. Você pode ser perdoado, você pode ser amado, você pode ter amigos. E nós olhamos para a palavra. Jesus, ele foi criticado por ter feito isso, por amar aqueles que a sociedade excluiu, aqueles que roubavam, os publicanos, roubavam dinheiro que não era deles, cobravam mais do que as pessoas tinham que pagar. Mas o Senhor os amou, o Senhor se sentou com eles e o Senhor falou da palavra para eles. Zaqueu recebeu o Senhor. Aleluia. Levi recebeu o Senhor. E eram publicanos. E eram pessoas que faziam aquilo que não era certo. Mas quando o Senhor, ele entra na nossa vida, é Ele que vai transformando. Não é as pessoas que vão dizer: você não pode isso, você não pode aquilo. O amor do Senhor, ele nos constrange. Quando nós olhamos para Ele, nós vemos quanta impureza nós temos. Quando nós chegamos perto dEle, nós vemos as nossas falhas. E nos constrange mais ainda porque nós vemos que Ele não está preocupado com aquilo. Ele quer que a gente melhore, Ele quer que a gente acerte. Mas quando nós nos chegamos diante da presença dEle sujos, com pecado, dispostos a nos render aos pés dEle, Ele nos abraça, Ele nos dá um beijo, nos dá vestes novas, nos dá um anel, sapatos novos, para mudar a nossa vida. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu ouvi um documentário que eu achei muito bonita, a história da conversão de uma família. E eu acho que o nome dele é A Vingança de Deus. Era uma família, eu acho que tinha uns 8 filhos, o pai e a mãe, e os filhos se converteram primeiro. O pai era ateu. O pai havia se envolvido até com maçonaria. E o pai perseguia os filhos dentro de casa. E é bem bonita a história. Depois o pai, ele se converte. E um dos filhos dá o depoimento assim, que a vingança do Senhor é a conversão de um homem. Às vezes nós olhamos as coisas erradas que as pessoas fazem e nós pensamos que a justiça tem que ser feita, mas a nossa justiça não é a justiça do Senhor. O Senhor, Ele quer salvar os que estão perdidos, Ele quer convencer do pecado aqueles que estão nele. Nós às vezes queremos vingança pelas coisas que as pessoas fazem de errado, mas o Senhor, Ele quer transformar, Ele quer salvar. Glória a Deus. E o nosso papel é falar de Cristo para essas pessoas, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão perdidos dentro de casa, para aqueles que estão perdidos na família, na escola, para aqueles que saíram. O Pai também espera eles, e esse é o nosso papel. Como Paulo disse para Timóteo, pregue a palavra. Essa mensagem não é só para adultos, ela é para jovens. Eu comentei um pouquinho sobre isso na reunião dos jovens.
interessante que o que nós acreditamos ser a última carta de Paulo, que foi a Timóteo, ele escreveu a sua última carta a um jovem. Ele podia ter escrito para pessoas de mais idade, com mais experiência na palavra do Senhor, mas ele confiava em Timóteo para levar a palavra com verdade para as pessoas. E ele diz: pregue a palavra, ensine ela com toda a paciência, com todo o amor, faça o trabalho de um evangelista. Oh Deus, aleluia! Porque há muitos que estão perdidos e Jesus ele veio para esses, para os perdidos, assim como nós um dia também estávamos. Amém? Essas palavras que eu gostaria de deixar para os irmãos, que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, aleluia. Deus vive, aleluia. Oh, Jesus querido, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus falou nessa noite. Aleluia. Quero pedir para vocês se colocar de pé.